Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais e o assunto que a gente vai falar agora é sustentabilidade. Isso mesmo. Às vezes, né, as pessoas da cidade acham que estão distantes da produção do campo, da produção rural, e a entrevista agora vai mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam. Existem novas realidades dentro da agricultura que estão aproximando cada vez mais a produção agrícola dos centros urbanos. Bom, para falar um pouco sobre um sistema diferente, um sistema inovador que está chegando aqui no Brasil, né, um sistema bem novo aqui no nosso país, estou aqui com o Geraldo Maia, ele que é co-founder da Pink Farms. Geraldo, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Convite, um prazer estar aqui com vocês e também poder explicar um pouquinho mais do que a gente faz na Pink Farms, mostrar um pouco do nosso trabalho. Bom, o que é a Pink Farms, né? A Pink Farms é um sistema produtivo de agricultura vertical. Esse é um modelo relativamente mais comum em cidades europeias, em países europeus, e agora aqui no Brasil, lá na cidade de São Paulo, olha só que interessante, né? Dentro do grande centro urbano, essa ideia está chegando para aqui no Brasil. Mas, Geraldo, explica melhor para a gente o que é esse conceito de Pink Farm, de agricultura vertical. Claro, eu acho que vale a pena explicar o que, na verdade, é uma construção de longa data de tecnologias, né? Então, desde a década de 70, vem se estudando cada vez mais o uso de iluminação artificial e outros aspectos de controle no cultivo, né? Então, a ideia de ter um ambiente de cultivo controlado, e isso já é feito numa escala muito industrial, principalmente na Europa, com as estufas, principalmente estufas de vidro na Holanda, na Bélgica e outros lugares. Então, onde você já tem um controle muito grande de quase todas as variáveis, então, atmosfera, no sentido de temperatura, umidade, nível do CO2, mesmo às vezes suplementação de luz para aumentar o fotoperíodo, tem todo um outro controle de solução nutritiva. Então, é um sistema que ele já vem passando por algumas etapas de construção e, na nossa visão, a última etapa, a gente tem um controle total e consegue trazer isso para as cidades, são fazendas urbanas verticais, né? Então, basicamente, hoje a gente tem um galpão na Vila Leopoldina, em São Paulo, que a gente tem um pé direito de 7 metros, então ainda dá para subir bastante, dá para subir para pelo menos uns 12 a 14 metros ainda, então a gente consegue melhorar ainda a eficiência de uso de metro quadrado, e em que cada nível, a gente está falando aí de mais ou menos 60 centímetros por nível, a gente tem um sistema completo de produção. Então, tem um sistema de hidroponia, tem um sistema onde as plantas ficam, com ventilação, iluminação, todas as características necessárias para a planta fazer o cultivo. Isso a gente vai montando em instantes. Então, são hoje 10 níveis de produção do que nós temos aqui nas torres de produção. E com isso, a gente consegue controlar 100% das variáveis que chegam na planta. Então, hoje a gente controla temperatura, umidade, nível de CO2. Isso a gente tem ciclos de noite para a planta, então é extremamente importante também ter esse controle. A gente controla a intensidade de luz, tempo de luz, então fotoperíodo, e a qualidade que chega para a planta. Então, em vez de fazer uma estufa que a gente tem telados diferentes para tirar ultravioleta, tirar um pouco do infravermelho, ou controlar de alguma maneira, na verdade a gente constrói do zero. Então, a gente vê o que a planta precisa de luz e adiciona o que for só necessário. E do outro lado, a gente tem todo o controle de solução nutritiva, seja quais sais a gente está usando ali, qual que é o EC, pH, oxigênio dissolvido, temperatura da água, tudo isso extremamente controlado. Isso permite que a gente faça um sistema extremamente uma receita específica para cada planta e a gente consiga tirar não só o máximo de produtividade, mas o máximo de qualidade também. Então, a gente consegue entender quais estresses a gente consegue trazer para a planta para deixar a planta mais roxa, ou então mudar um pouco a característica de vigor da folha, textura, crocância. A gente consegue pegar o genótipo da planta e garantir que o fenótipo final é exatamente adequado para o que a gente quer ter no consumo desses alimentos, né? Bom, vamos por partes aí, né, para a gente entender um pouco esses muito conceitos. Porque a primeira coisa que eu vejo, né, comparando a agricultura tradicional da agricultura vertical, é essa característica. A gente mostrou algumas imagens aqui durante a explicação do Geraldo, mostrando que uma das características mais visíveis desse sistema é a luz, né?
que é uma luz específica, ela tem uma coloração ali um pouco rosa, até que trouxe o nome aí, Pink Farms. Mas eu queria contrapor esse conceito que vocês utilizam com aquele conceito da agricultura do sol, né? Que é um estudo que também que foi feito aqui nos nossos trópicos, e inclusive a gente trouxe algumas entrevistas aqui no site com relação a isso, né? A importância de ter o sol. Como é que vocês trabalham essa questão da luz? A gente vai mostrar de novo aqui para vocês verem, com esses conceitos da agricultura do sol. Como é que vocês conseguiram transpor na agricultura vertical isso? Tá. Assim, acho que o primeiro termo fótons são fótons, né? Uma onda eletromagnética que, independente se é criado na fusão nuclear no Sol, se é um sistema de lâmpada incandescente aqui, ou se é um sistema de LED de alta potência, no final, o que a planta está recebendo, o que ela entende, é muito relacionado a qual é o espectro que está chegando, qual é a intensidade e quanto de luz ela tem por dia para alguns processos, né? Então, o jeito que você atua com a planta é baseado nesses 3 pontos da luz, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é um estudo que tem desde a década de 70, e é uma coisa que as próprias, não só pesquisas de universidade, mas também os próprios criadores e produtores de LED e outros sistemas, a gente tem uma quantidade muito grande de dados. E do outro lado, obviamente, a gente também tem dados práticos aqui, que a gente sabe como funciona esse sistema. Então, assim, a minha visão é de que, na verdade, a planta, ela não sabe se é um processo do Sol, se é um processo de chegada desses fótons do Sol, ou se é de um sistema totalmente criado de luzes artificiais. Então, o que a gente entende é que, obviamente, tem certos aspectos e certas necessidades que a planta tem. Então, por o que a gente está fazendo hoje de folhas, microgreens, algumas outras punks, alguns testes que a gente tem feito até de pimenta, tomate, o que a gente tem sentido é que tudo está dentro do acordo, do que é necessário, que a planta precisa, e a gente também tem estudos posteriores com o fruto, com a flor, com a folha, para saber se eles estão adequados para consumo, se eles têm as características que a gente espera, se ele tem os compostos secundários, se ele está gerando a antocianina correta, se a coloração está certa, se não tem nenhuma deficiência nutricional. Então, tudo isso a gente garante que o nosso produto, sim, ele, no geral, ele tem até mais nutrição, ele tem até mais compostos. E a gente também tem outros estudos de empresas fazendo lá fora que dizem coisas similares ao que a gente tem feito. Então, na nossa visão, a gente acha que a gente consegue fazer até um produto melhor, porque a gente tira diversos estresses que no campo são muito mais difíceis de você tirar. Você tem uma insolação solar de infravermelho que traz muito calor para a planta, que é muito ruim para, principalmente nossas plantas que são muito mais de clima temperado, né? Então, alface, rúcula e algumas outras que estão acostumadas a climas de 22 a 25 graus. A gente sabe que no campo brasileiro é muito difícil você conseguir manter uma temperatura dessa, principalmente no verão e algumas outras épocas aí de transição. Então, na nossa visão, a gente consegue trazer um produto de uma qualidade muito superior que é feito no campo, independente se a gente está usando sol ou iluminação artificial. E é exatamente o segundo ponto que eu queria trazer aqui, né? A gente vê que na agricultura tradicional, aqui a gente está tratando de leguminosas, folhosas, enfim, que é o foco da Pink Farms, a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Numa agricultura tradicional, né, dessas hortaliças e tudo mais, você tem o trabalho das estufas ali, né, tal, das mudinhas, aí tem que fazer os canteiros, e aí acontece exatamente, né, durante esse processo da incidência solar, acabar afetando o solo ali, trazendo um calor em excesso para as plantas, enfim, acaba tendo que, o produtor acaba tendo que fazer umas testagens, né, do que resiste, do que não resiste. Como é que vocês fazem isso na fazenda de vocês? Como é que vocês trabalham as variedades dentro da fazenda? Tá. Hoje, comercialmente, a gente está extremamente focado em alfaces e microgreens, né? Então, a gente já desenvolveu algo em torno de 40 tipos de folhas, ervas e algumas punks aí, né? Punks são produtos alimentícios não convencionais. Então, desde um jambu, capuchinha, outros produtos que, no geral, são usados em pequena escala, mas tem um valor agregado bem alto. E a gente também já tem alguns experimentos de frutas e vegetais, como pimenta, tomate cereja, morango, algumas coisas nesse sentido. Então, a gente, inicialmente, a ideia é que seja o mais flexível possível. Então, que a gente consiga montar algumas receitas que a gente tenha, principalmente o ambiente em si, então, uma atmosfera bastante similar,
mas que a gente a gente consegue separar outros quesitos. Então, principalmente intensidade de luz, nutrição, que são pontos que, no geral, têm uma distinção maior e um efeito maior sobre o resultado final da planta, tanto em qualidade quanto em produção. Então, hoje o objetivo é trazer o máximo de plantas possíveis dentro do mesmo range de operação, para que a gente possa otimizar o uso de área, espaço, etc. E mesmo ter uma flexibilidade, então eu sinto que tem um aumento de rúcula, vou produzir um pouco mais rúcula nessas próximas semanas. Então, tudo isso é vantagem para a gente, tá? Obviamente, na hora que a gente for escalar cada vez mais, então, próximas fazendas, que a gente imagina que tem uma escala de 50 a 100 vezes maior que o que a gente está fazendo hoje, provavelmente aí sim a gente vai ter salas e ambientes de cultivo específicos para tipos, né? Então, vamos falar que eu consigo separar o tomate e o morango em uma sala porque tem umas características similares. Então, talvez vão ser as salas desses tipos específicos. Então, vou ter salas de alface, salas de folhosas, salas de flores. Então, no final, provavelmente a gente vai generalizar ainda, mas trazer para um range um pouco menor dessas variáveis. E aí sim, ainda tentando variar certos aspectos como solução, quantidade de luz, etc., que a gente consegue separar por caixa de cultivo, né? Vamos dizer assim. Então, dá para cada vez mais ir especificando para cada planta e chegando o mais próximo possível da receita perfeita de cultivo dela. Aí o terceiro ponto, você já deu uma dica aí, é com relação a essa escalabilidade do sistema, né? Se por um lado você diminui o uso de insumos, né, é praticamente zero, né, pelo que você falou, por outro lado também precisa ser colocada na balança custos com infraestrutura, tudo mais, até com a energia elétrica. Como é que é a escalabilidade do sistema? Claro. Acho que o grande ponto desse sistema é que ele é totalmente replicável em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que a gente faz é adequar principalmente os fatores externos. Então, vou dar um exemplo. Hoje a gente está em São Paulo, dentro de um galpão que a gente faz todo um fechamento diferente, que se vocês viram no vídeo aí, é a parte interna das paredes brancas, etc. Então, obviamente, a gente aqui em São Paulo, a gente tem uma temperatura média de X, e a gente tem uma insolação de tal maneira, então a gente sabe mais ou menos como que aquilo lá se comporta. Provavelmente, se a gente for montar uma no Nordeste, por exemplo, o que a gente vai ter que fazer é replicar alguns desses aspectos e colocar ele no projeto. Então, se eu tenho uma temperatura média de 1,2x, ou seja, lá, 23 graus médios, então sim, eu vou ter que fazer um sistema um pouco mais robusto na parte de ar-condicionados. Vou montar uma no sul, em Porto Alegre, temperatura média um pouco mais baixa, então eu consigo modificar isso porque eu vou precisar de uma necessidade um pouco melhor de ar-condicionado ou de um sistema que eu vou ter uma parede um pouco mais espessa para evitar um pouco de transição de calor interno para externo ou externo para interno. Então, tudo isso a gente tem um domínio extremamente grande porque nós projetamos 100% da tecnologia. Então, desde o layout diferente para cada galpão, até mesmo como montar os sistemas e projetar eles, a gente tem domínio total. Então, isso é extremamente importante para a gente poder simplesmente fazer o Ctrl-C, Ctrl-V dessas fazendas Brasil afora no primeiro momento, depois na América Latina e depois, de um certo período, talvez até no mundo inteiro. Então, isso permite que a gente consiga pegar e replicar essas fazendas com uma certa facilidade. Bom, e aí uma grande preocupação que a gente vê, né, com relação a 2020, principalmente, né, antes já se tinha essa discussão, mas acho que 2020 veio colocar um último prego aí nesse temor que é a segurança alimentar, principalmente, né? O quanto esse sistema pode colaborar com o sistema, com segurança alimentar nesse momento em que a gente vê, principalmente as commodities, né, e o quanto as commodities podem se adaptar a um sistema como esse. É viável esse tipo de discussão, né? Colocar commodities em sistemas fechados, em sistemas verticais, já pensando num futuro não tão distante de um mundo mais com segurança alimentar maior, com produção dentro das grandes metrópoles, por exemplo? Tá, assim, eu acho que no primeiro momento o que vai ser feito é que esse sistema ele vai entrar em certas atividades ou processos das cadeias de grande cultura. A gente já tem visto e tem recebido alguns interesses, até mesmo de consultoria, alguns outros projetos, para alguns desses mercados de grandes culturas. Mas inicialmente para participar de uma pequena etapa do processo, uma etapa que vai ter um ganho muito grande, seja de aplicação celular, seja de outros processos nesse sentido. Mas assim é algo um pouco mais distante ainda, tá?
nosso foco nesse momento da empresa é algo muito focado na alimentação humana primeiro, e depois a gente vai sempre avaliando quais são as próximas etapas e o que mais a gente consegue fazer também. Mas eu diria que isso é algo um pouco mais para frente ainda. Não é, a gente não está olhando no horizonte de 4 a 5 anos esses processos. Tá? O que a gente já viu e talvez um pouquinho mais interessante, não segurança alimentar humana, mas alguma coisa que a gente consiga melhorar para outros processos, talvez seja para pecuária. Então, talvez até produção de pasto no modelo similar ao que a gente faz aqui, para reduzir a extensividade no campo que é necessário para fazer uma produção em pasto. Mas isso já também é um outro projeto que a gente está olhando, que talvez possa sair, talvez não, mas não é algo que a gente está focando nesse primeiro momento. É algo que surgiu como oportunidade, mas pode ser que a gente nem abrace nesse momento. É um pouco mais diferenciado, tem outros aspectos, não é o que a gente está focando hoje como empresa. E tem uma outra questão também, né, que eu gostaria de explorar, que é com relação à logística, né, desse processo. Por que eu quero levantar esse ponto? Porque as pessoas têm essa ideia de que o campo e a cidade são muito distantes e tudo mais, quando na verdade eles são interdependentes, né? Vocês estão com uma fazenda aí dentro de São Paulo e eu tenho um estudo que mostra que a logística dentro de São Paulo com relação à alimentação é uma logística bem complexa e o quanto é importante ter essas hortaliças, né, esses alimentos que têm pouco tempo de prateleira no supermercado, o quanto é essencial, quanto mais próximo tiver do consumidor, melhor. Acho que a base desse estudo que eu tenho acompanhado é essa, né? A importância de ter esses alimentos frescos próximo do consumidor. O quanto essa logística, né, levando em consideração ao negócio de vocês, é importante, o quanto vocês avaliam a importância dessa relação entre campo-cidade e proximidade com o consumidor final? Claro. Acho que o primeiro ponto mesmo aqui em São Paulo, que a gente tem um cinturão verde bem legal, como cidades como Ibiúna, Mogi, ainda assim, para chegar no centro de São Paulo, ou Zona Sul, que são as regiões que são muito consumidoras desse tipo de alimento hoje, então são classes econômicas, social-econômicas um pouco mais elevadas, ABC aí, você tem uma distância aí em torno de 90 a 120 quilômetros no geral, né? Hoje, a gente, aqui na Vila Leopoldina, a nossa raia de entrega em média aí de 10 quilômetros. Ou seja, você está falando que a gente já elimina algo em torno de 85 a 95% de distância, né? Isso, no geral, as médias que a gente tem hoje. Então, e eu tenho todo um outro processo. Nós somos verticalizados na cadeia, ou seja, nós fazemos o papel do produtor, do industrializador e do distribuidor. Então, o produto ele sai daqui num carro não necessariamente nosso, mas que a gente tem controle, e ele vai direto para o consumidor, seja ele um varejo, seja um restaurante, seja uma pessoa física. Então, a gente consegue eliminar uma série muito grande de movimentações e processos. É um produto que chega em 12 horas de colhida no máximo. Às vezes, no campo, esse processo demora até 3 dias, dependendo do fluxo. No geral, a média é um pouco menor, mas ainda assim é um produto que já tem um tempo um pouco maior de vida, de vida que ele passou, então ele reduz o tempo de prateleira e a validade dele para consumo, e sem contar que é um ser vivo, então se ele não foi feito se não foi acondicionado corretamente, se não teve cadeia de frio e outros pontos, a tendência é que ele dure muito menos, tanto que no varejo, se você encontrar produtos mais tradicionais, a validade é de 4 a 5 dias no geral. O nosso ele já começa em 10 dias, mas a gente tem testes que duram muito mais que isso em condições geladeira fechada, temperatura de 6, 7 graus, etc. Então, além de ter toda uma rastreabilidade desse processo, né? Então, a gente tem lotes bem específicos, a gente sabe quem que plantou, quem que colheu, que dia que foi, que horário que foi. A gente faz análises microbiológicas de todo o produto, então elimina todo o risco de contaminação. Então, a gente consegue garantir que todo esse produto está de maior qualidade possível, sem risco nenhum de saúde, totalmente rastreável e com uma qualidade excepcional. Então, tem muitas variações. E só para complementar, a gente acabou não falando, mas tem outras vantagens desse sistema. Não é só questão de ter de um sistema próximo do consumo. O que a gente está falando hoje é um ambiente que a gente produz cerca de 100 vezes mais por metro quadrado de chão. A gente economiza 95% de água, não utiliza nenhum tipo de agrotóxico para a produção, defensivo.
a gente elimina quase 60% no uso de fertilizantes em comparação ao campo. Então, ele é muito mais sustentável no longo prazo também. A gente otimiza muitos processos, elimina diversos processos que não geram valor, como lavagem dos produtos, porque a gente não precisa. Então, ele sai literalmente da estrutura direto para a embalagem, não precisa ser lavado e também elimina uma série de momentos que geram estresse e piora a qualidade do produto também. Então, tem uma cadeia inteira sendo disruptada, vamos chamar assim, com o que a gente está fazendo. Eu ia trazer essa última pergunta exatamente com relação a Desculpa. isso, né? A sustentabilidade e a rastreabilidade do negócio. Que houve um momento, né, de discussão de como seria feita essa rastreabilidade sustentável, né, dentro dos HFs em geral, né? Principalmente com relação à rastreabilidade, ia ser produto a produto, né? Por exemplo, se fosse fruta, ia ser etiquetado fruta a fruta, ou ia ser etiquetado, no caso das hortaliças, que normalmente vem em caixas, né? Caixa a caixa, ou pacote por pacote, enfim. Qual foi a solução que vocês encontraram e o quanto isso significa para a rastreabilidade em geral dos HFs aí, né? Que houve esse momento tão conturbado de confusão para encontrar exatamente essas soluções. Claro. Assim, acho que o próprio mercado, ele, principalmente o varejo, está pressionando muito nesse sentido, né? O que a gente tem aqui é um processo, eu diria que o mais rastreável possível, tá? Então, a gente controla todas as etapas e a gente tem, no momento de saída, a gente tem os lotes que são diários, porque é uma colheita por dia, e com esses lotes a gente já tem um entendimento de qualidade deles e a gente também tem análise microbiológica para garantir que ele tá feito. Então, o que a gente manda são sempre produtos prontos para consumo, então é simplesmente chegar em casa, abrir nossa embalagem, que é um PET PCR, que é um PET reciclado, que pode ser reciclado diversas vezes. Você abre, tem um lacre, abriu o lacre, pode consumir, terminou de consumir, fecha, põe na geladeira. Atrás dessa embalagem, a gente tem todas as informações nutricionais, tem o lote do produto, data de validade, tem todo o acompanhamento, tem um QR Code que precisa acompanhar no nosso site, poder entender, pegar mais informações e outros processos. Isso a gente tem todo os dados por trás de quando que ele passou para cada etapa do processo, quem foi responsável por fazer os processos. Então a gente consegue controlar perfeitamente a cadeia inteira, como já é feito em alguns processos, como empresas como Paripasso, mas de maneira um pouco mais em massa, porque você tem volumes muito maiores do que a gente tem hoje, só que você também tem normalmente você tem industrializadores que, no geral, estão olhando mais isso, então ele tem que pegar desde o começo da cadeia, você tem uma cadeia muito mais complexa, fornecedores diferentes. No nosso caso, é muito mais simples, porque a gente faz tudo. Então, a gente tem controle total interno desse processo. Muito bem. Eu conversei aqui então com o Geraldo Maia, ele que é co-founder da Pink Farms. Deixo aqui um espaço aberto para um último convite, uma última declaração aí, para quem quiser conhecer mais sobre agricultura vertical. Perfeito. Bom, eu agradeço o convite. Quem tiver interesse, a gente tem um Instagram da empresa, @pinkfarms, que é talvez o maior canal que a gente tem hoje para notícias, para quem quiser acompanhar, visitar, até mesmo investir. A gente tem alguns modelos ali que a gente está trazendo e tem uma rodada aberta por crowdfunding. Então, quem tiver algum interesse, entra lá, tem todas as indicações. A gente tem postagens, stories muito legais para conhecer um pouquinho mais. E vai ser um prazer receber quem tiver interesse em visitar aqui, para mostrar um pouco mais esse processo e também conversar um pouquinho mais para poder explicar o que a gente acredita que é o futuro dessa alimentação humana. Muito bem. Pink Farms, agricultura vertical, mais um detalhe aí para você conhecer, ficar atento. Aparentemente vai ser um dos futuros possíveis para a agricultura sustentável, para a agricultura aqui no Brasil, né, para trazer aí maiores possibilidades da gente expandir o agronegócio sem necessariamente expandir as nossas áreas. Está aí essa possibilidade da agricultura vertical, é um passo a ser estudado cada vez mais. Muito bem, amigos, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então siga nossas redes, compartilhe nossas informações para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Você que está aqui no YouTube com a gente, lembre-se de ativar o seu sininho, se inscrever no canal para receber notificações sempre que um vídeo novo entrar no ar, sempre que um vídeo entrar ao vivo aqui no canal do YouTube do Notícias Agrícolas.
Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima.